Olá pessoal, vou falar para vocês sobre o amperímetro e o voltímetro, que são medidores elétricos. Bom, para que serve um amperímetro? Ampere lembra corrente elétrica, então o amperímetro serve para medir corrente elétrica, ok? Então eu vou usar um amperímetro para medir corrente elétrica. Só que vamos lembrar, duas coisas para terem a mesma corrente elétrica, para serem percorridos pela mesma corrente elétrica, eles têm que estar em série. Lembra? Série, mesma corrente elétrica. Então, para eu ter duas coisas percorridas pela mesma corrente elétrica, elas têm que estar em série. Beleza. Então, se eu quero saber, por exemplo, a corrente que passa nesse resistor aqui, basta eu colocar o amperímetro em série com ele. Então, o amperímetro é sempre ligado em série com o que eu quero medir a corrente. Bom, só que se ele vai ser colocado em série, ele não pode atrapalhar na passagem da corrente elétrica, certo? Ele não pode impedir a corrente de passar, ele não pode influenciar na corrente que vai passar aí. Por isso que o amperímetro ele tem uma resistência muito pequena. Em um caso ideal, a gente fala que a resistência elétrica dele é nula. Por quê? Porque como ele é colocado em série, se ele tiver uma resistência considerável, ele vai atrapalhar a passagem da corrente. E aí ele vai estar interferindo no que ele vai medir, o que não pode, ok? Então o amperímetro ele mede corrente, ele é sempre ligado em série e ele vai ter uma resistência idealmente nula. E o voltímetro? Volt lembra DDP, diferença de potencial, tensão elétrica. Então o voltímetro vai medir a DDP entre dois pontos. Bom, e vamos lembrar duas coisas que vão ter a mesma DDP, o mesmo U, estão em paralelo, ok? Então se eu quero medir, por exemplo, a DDP, a voltagem aqui nesse resistor, eu tenho que colocar um voltímetro em paralelo com ele, porque duas coisas em paralelo vão ter o mesmo U. Então ele é sempre ligado em paralelo. Outra coisa que é importante, como ele vai ser colocado em paralelo aqui, ele tem que ter uma resistência muito grande. Por quê? Porque se ele tiver uma resistência muito pequena, a corrente vai deixar de passar pelo resistor e vai passar por ele. Então ele tem que ter uma resistência muito grande, em um caso ideal infinita, para ele não atrapalhar na corrente elétrica que vinha passando aqui. Para ir o menos possível de corrente para ele, em um caso ideal, para não vir corrente nenhuma aqui para ele, certo? Para ele não atrapalhar a passagem da corrente que já vinha passando aqui. Então a gente vai falar que a resistência dele vai ser muito alta, em um caso ideal, infinita.